Versão brasileira, Orelha Seca Filmes. Bom dia, como é que vocês estão? Então, bom, gente? Nós estamos bom. Estamos aí na Indonésia. Acordamos no olho do sol hoje. Calculamos errado a posição das árvores. Ai, ai. A gente tá aqui numa praia que se chama Pantai Semara Seu, que é um lugar muito bacana. A gente foi muito bem recebido ontem. A gente teve que comprar ingresso para entrar, mas para nós dois custou R$4 e pouquinho. E aí a gente podia escolher qualquer lugar para acampar. Conseguimos tomar banho ontem de bangueira ali. Pra mim acabou a água enquanto eu tava me enxaguando, né? Coisa. Mas daí a gente deu um jeitinho. E olha, a última praia que a gente dormiu, o sol nasceu bem certinho assim, né? Aí a gente pensou, vai dar uma tacada esses coqueiros aí, dar uma tacadinha no sol, já dá uma aliviada. Pois ele não me nasceu bem aqui, ó. Bem retinho, nós não deu uma sombrinha. Já acordamos já às 6h40 da manhã, já suando, né? Aí tudo certo. E agora a gente tá já recolhendo tudo. Não, a Ju tá ajeitando. Literalmente. Sim. Tá pingando água aqui. Tá muito quente. A Ju tá ajeitando ali, ela me alcança, eu já tô botando ali pra nós montar. Porque a gente quer sair meio logo. A gente tem 120 e poucos km para fazer para chegar lá no maior templo budista do mundo. Vamos lá ver como é que é. Dizem que é muito bonito. Então a gente nem vai tomar café, eu acho. Talvez a gente come uma coisinha no caminho e vamos dar ali. A gente precisa achar umas frutas. É verdade. Comprar uma frutinha, alguma coisinha. E partiu. Ontem a gente tava fuçando na internet e descobriu que a gente tá a 120 km do vulcão Merapi, que é um dos vulcões mais ativos do mundo. Inclusive, acho que há 2 dias atrás ele entrou em erupção e expeliu lava. Calcule. E agora quando a gente for pro lado do templo budista, nós vamos estar mais perto ainda. Mas é bem doido, eu vi uma filmagem dele jogando a lava assim. Nossa, desce muito rápido a montanha assim. E daí já vai subindo uma fumaceira pra cima assim. É bem doidinho. A Indonésia tem os vulcões mais ativos do mundo, né? Ela tá a boa parte do país está no Círculo de Fogo do Pacífico. E também a gente descobriu que das 17.800 ilhas, só 6.000 delas são habitadas. Então, e nem dá pra conhecer tudo. E metade delas não tem nome. Nem nome tem ainda. De tanta ilha que é. Logo o ser humano vai dar um jeitinho nisso. Acho que aqui tá bom de investir em terreno, né? Comprar uma ilhazinha. Cara, que doido. E tem uma ilha... Acho que eu não vou lembrar o nome, que eu te falei ontem, que ela tinha uma espécie de cobra marrom lá, que não é venenosa, mas ela foi se espalhando tanto que das 11 espécies de animais que tinha nessa ilha, a cobra matou 9. E hoje tem tanta cobra lá que eles calculam que tem mais ou menos 2.000 cobras a cada quilômetro quadrado. Não é perto de nós, uma ilha que fica um pouco mais pra cima de lá. Bem longe daqui. Vai calcular. E daí diz que elas geram muitos problemas com isso, assim, tipo, elas matam todos os outros animais. Claro, porque não tem alimento, né? E se enrolam nos cabos de luz e coisa, e vira e mexe, causa um curto-circuito na ilha, diz que é uma confusão, né? Nossa, gente, tem tanta coisa curiosa sobre a Indonésia que nem dá tempo de saber tudo, né? É muita coisa. Nossa, eu preciso de uns tapa-ouvido por causa do ronco do motor dessas motos. É muito alto. Olha a pressão. Cruz, credo. Chega a dar uma emoção. Tu precisa que eu saia? Não. Bora lá então, tudo pronto. Vamos seguir viagem. Tô carregando aqui, ó. Tu viu que com essa moto tu não precisa segurar o pé? Não, ela é baixinha. Vamos ver aqui. Ih, atolou.
Eita! Nós. Alguém tomou um banho de... Ei, minha calça limpa! Meu Deus, sujeito a calça, gente. Oh, sujou minha calça! Olha isso. Não, mas é olha. Mas claro que ia ficar atolado. Eita, nós. Aqui tu vai levar uns quilos de areia até algum lugar. Ai, agora eu preciso lavar minha mão. Vai, nem me toquei que ia voar areia pra trás. Tudo certo? Quero ver agora. Eita, eita, nós. Só tu fica atolado. Vai, então. Ah, pilota, velho. Vamos lá, então. Uhul. E depois de 50 e poucos quilômetros encontramos um mercadinho daqueles padrão, Alfamart, que tem um monte. E a gente descobriu o melhor cappuccino de sachê da vida. Sim. É muito bom. E ele vem com... Aqui, ó. Atrás dele vem um trequinho separado, ó, com chocolatinho pra tu finalizar o cappuccino ainda. E é muito legal que aqui na Indonésia, não sei se tem em outro lugar, mas aqui quando tu entra nos mercados tem uma parte pra te fazer o teu café e tem outra parte que é uma prateleira cheia de pão com alguma coisa. Tipo, ou é pão com chocolate, pão com manteiga, pão com queijo, pão com geleia de não sei o que, pão com... enfim. E também na parte de onde tá os cafés, tem todos os cup noodles e vários tipos de comida instantânea que tu pode pegar e já servir a água e comer na hora. Olha, Recheadão. recheado com manteiga. E esse aqui é com queijo. E é muito legal. Agora a gente tava ali pagando, daí eram as duas meninas atendendo, elas perguntando, né, no tradutor de onde nós era, o que nós estávamos fazendo. Daí quando a gente fala que é do Brasil e tem canal no YouTube, eles ficam loucos. Daí eles querem tirar foto e tal, é muito legal. E daí eles ficam assim, yeah, yeah. Eles dão de sarça, Não, né? é demais. É meio adocicado. Delícia. Parece quando a gente passa margarina no pão e açúcar, como eu fazia. Você fazia Tu não fazia isso? com nata? Açúcar e nata. Ah, mas nata já era mais cara, né? Nossa, esse cappuccino é impressionante. Esse pacotão aqui tem 10 sachêzão, custou R$7. 10 sachêzão desse aqui. Nossa, muito bom. Tem um outro detalhe que eu vim percebendo, hoje reparando mais ainda, que eles plantam muito aqui, mas eles plantam assim, tipo, muito diversificado num espaço. Meu,
Eles fazem às vezes só uns quadradinhos assim de um tipo de coisa, um quadradinho de outro. Onde a gente vê assim que é mais do mesmo é quando é aquelas plantações de arroz, assim. Aí tu vê que eles usam muita terra para plantar só arroz, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção é que não tem nem um trator aqui. Nenhumzinho. A única coisa que a gente viu aqui é aquele tratorzinho de tobata, sabe? Que no interior muitos lá no Brasil usam para fazer uma carroça, assim, bota um carretãozão atrás, que é com motor, assim, que tu vai ter o guidãozão bem gigantão, assim. E esse ali eles usam nas plantações como um tratorzinho. Ontem eu até vi um cara, não sei qual ferramenta ele tava usando, se era para virar a terra ou o quê, mas daí ele tinha tipo uma prancha de madeira que ele tava como se ele estivesse surfando, assim, em cima do negócio e passando. Mas esse é a única máquina que eu vi eles usar na plantação aqui. Não vi mais nada, o resto é tudo manual. Nossa, a gente pegou uns estradão hoje tenso, né? Muita curva. Pra descer. Muita subida, eu não sei, eu só rezava pro meus freios funcionar. Porque era assim, era uma descida muito, né? Sim, muito... com curva ainda. E aí ela fazia isso aqui, ela descia e fazia isso aqui a estrada. Tipo, tu tinha que ir freando e fazendo a curva. E a estrada era muito estreita, né? E o ruim dessas motinhos, esse é o lado ruim dessas motinhos, que ela não tem reduzida, né? Ela só vai, é como se tu estivesse no ponto morto e... é isso que eu senti, assim, tipo, tu tem que segurar muito no freio. É só no freio. E outra, tipo, quando tá descendo, já tem que controlar muito antes o freio, porque elas não tem como frear muito brusco e, tipo, elas não freiam tanto, assim, elas têm que... É que ela é disco na frente, na traseira é tambor. E a minha, pelo menos na traseira, não segura praticamente nada. Mas esse é um mal dessas motinhas que ela não tem reduzida, mas... Às vezes eu sinto vergonha, tipo assim, nossa, eu tô indo tão devagar nas curvas, mas não tem o que fazer. Porque como a estrada é estreita, vem um caminhão do outro lado, ele invade toda a pista, né? É melhor prevenir do que se quebrar. Uhum. Me parece que aqui não é muito comum passar turista, porque agora, só no tempo que nós estamos sentados aqui, veio dois caras aqui. Veio um primeiro, depois o outro preocupado, tipo assim, perguntando se nós estávamos perdidos, para onde nós queríamos ir, porque o aeroporto de Jacarta era lá pro outro lado. E daí nós tentando explicar, não, a gente saiu de Jacarta, foi pra Bali, tentando, não, explicando, né? Daí eles... Ah, sim, mas o aeroporto de Jacarta é pra lá. Eles preocupados achando talvez que eu tinha se perdido. Paradinha pro almoço. A gente encontrou um restaurante que, nossa, tem um visual muito bonito, ó. Ele tem aquelas opções assim de cabaninha, que é pra uma família, daí come sentadinho no chão. Essa aqui com cadeira e mesa. E ali atrás é outro galpãozinho desse tamanho pra sentar na mesa, mas daí tá um grupo ali de, tipo, todo mundo é conhecido. Sim. E a gente pediu um prato aqui, parecia que vinha mais comida pela foto. R$8 o prato. Daí com batatinha, arroz, frango... Veio... E não sei o que... Ovo... Isso aqui é uma salada. Uma salada, isso aqui é um pãozinho, parece frito. Isso aqui eu não sei o que é. Frango, arroz, eu não sei o que é isso.
gosto. E chá... Veio um chá que o Gu já tomou, um chá de... tipo verde, chá Acho que é verde. chá verde gelado, que é free também, é de graça, acompanha o prato. É, e eu pedi um refrizinho. E uma Coca-Cola. Então, bora comer. E depois, falta pouco agora pra nós chegar lá no templo budista. Isso aqui é muito bom. Parece que tem peixe junto. Tem um toque de gengibre aqui, bem de leve. Muito bom. E é docinho. É docinho e apimentado. E isso aqui seria tofu, será? Tofu frito? Vamos ver. Eu nunca comi tofu, mas pelo que eu já vi, parece que é isso aqui. Não sei o que é tofu. Eu nunca comi. Ui, alguma coisa tá apimentada. Nunca vi nem comer, eu só ouço falar. Isso? Vamos ver o que é isso aqui. É isso aqui? Não, é outra coisa. Ele vai. É bem gostoso, parece que tem aveia junto, eu não sei. É nugget, tipo nuggets. Com aveia. O cheirinho é incrível. Lembra nuggets com, tipo, algum grão no meio. Um frango frito e batata. Vou comer o topo. É uma pena que é pouco, né? Mas é bem barato. Não é tão pouco. O que isso aqui será? Uma farofa? Mas demorou demais, né? Senão Pois eu é. até pediria outro. Demorou um pouco. O quê? Isso aqui é meio indecifrável, não sei dizer o que é. É durinho assim, mas não sei dizer que sabor que tem. Parece grãos. Bem gostoso. Nossa, uma comida muito saborosa. Aqueles são mais do estilo. Nossa! Meu Deus, isso tá muito apimentado. O quê? Isso aqui. Ah, mas olha aqui, ó. Eu acho que eu comi uma pimenta, Tu então. comeu uma pimenta então, porque eu não senti isso. Na primeira colherada também não. Ah, o ovo vem com casca. Será que o ovo daqui é o mesmo ovo que a gente come? Igual? Com o mesmo sabor? Tá meio marrom nessa ponta. Mas ele é bom. Ah, Será que isso é pimenta ou ketchup? acho que é ketchup, tomara que seja. Ketchup. Nos mercados aqui tem um ovo pra vender que ele é verde, a casca verde. E daí eu vi na caixinha assim que ele é aquele ovo quando a galinha chocou. Onde seria a gema é o início de um pintinho. Coitadinho. Tu não viu? Vou reparar ovo verde. E naquele mercadão que a gente foi, tinha uns 3 tipos de ovo. A gema, eles mostravam assim em cima. A gema era diferente, cada tipo de ovo assim. Pobrezinho. É, eles comem, mas eu não sei se é aqui ou onde é que Será que tem. eles não chocam? Não sei. Não, é pra comer, né? Eles comem umas coisas diferenciadas aqui. Então bora comer. Ah, eu consegui identificar uma coisa que tava aqui que eu não tava sabendo o que era. Mas é um mini peixe frito. Olha ali, ó, traiçoeira. Como se fosse um lambari, olha. Vamos ver. Super crocante. É? Come com cabeça e tudo. Nossa, Gu, meu Deus, isso tem muita pimenta. Mas olha aqui, ó. Isso que a gente pede, por favor. Manda sem pimenta. Ai, eu acho que já é pronto. Meu Deus. O sabor dessas comidas são incríveis, né? É muito saboroso. E no fim, foi mais que suficiente esse prato aí. Tá ótimo. Sim. E eu queria comentar uma coisa. Quando nós voltar pro Brasil, quando a primeira vez que eu for cozinhar pra uma turma, eu quero de propósito fazer um arroz grudado. Só pra alguém reclamar e eu poder dizer assim: ah, desculpa, é que eu passei muito tempo na Indonésia, me acostumei com o arroz de lá. Ai, porque eu sempre faço arroz soltinho.
Eu só quero zoar pra poder dizer que eu fiquei muito tempo na Indonésia. Desculpa. O meu arroz é assim. Ele é bom. Mas eu faço bem Viu? soltinho. É que eu sou muito indonesiana. É. Eu faço desde sempre arroz. É que tu sempre sabia que ia vir pra cá, né? Nosso almoço com a Coca-Cola custou incríveis R$10,50. Minto, R$10,33. R$10,33. E olha, o valor é bom e tipo, a gente comeu um prato, né? Mesmo se vocês vierem aqui comer duas pessoas, dois Vai pratos. ficar muito barato. R$20, né? Sim. É que a gente também tomou o café, a gente saiu pra andar e a gente ficou andando um tempão, a gente foi tomar café, era 10h30, eu acho. A gente tomou café, então nós nem tava com tanta fome, então um prato desse foi suficiente. Eu não fiquei cheião, mas tá ok. Com sujeira no dente. Eu tenho um problema que eu preciso comer até ficar cheião. Não, o Gu... Mas ele tá emagrecendo. Vem cá, deixa eu ver uma coisa aqui. Bu, tu emagreceu, Bu? Ajuda a medida nos dedos. Eu tenho a medida nos braços. Quando a gente tava em casa, eu abraçava e eu não conseguia abraçar a minha mão. E agora eu já tô pegando aqui, ó. Ó, já estamos tendo resultado. Também comendo metade de um baita prato desse todo dia. Ai, ai. Mas tá bom demais. E chegamos aonde é o templo, só que tem que deixar as motos aqui no estacionamentinho. Mas deu R$3 para cada, para as duas motos juntas. Vai, bem baratinho. Só que eu me lasquei, né? Porque a gente deixou boa parte das coisas lá na... Quer amarrar tu ali? Não, acho que tem muita coisa aqui importante. É porque a mochila da Ju tá basicamente com roupa só e coisa, né? E coisa pra tomar banho e tal. Se roubar, eu compro tudo novo. e as sacolas lá é só boia. Pegou teu telefone? Não. Deixou o telefone lá. Vixe, tá na reta. E eu tô levando essa mochilona porque... Eu vou sentar aqui até tu voltar. Porque aqui tá o computador, tá as baterias das câmeras, tá tudo aqui. Então... Tá pesado, mas é melhor carregar do que perder. Eu não acredito que vão roubar alguma coisa aqui, mas melhor não arriscar, né? Na entrada... Na entrance... Pintu Masuk. Indonesiano, a entrada. Na entrada, bastante vendedor de lembrancinhas e tal, mas eles não são muito... insistente assim, eles mostram e tal, daí o cara fala, tem que, daí eles já, tudo certo. E vamos descobrir como é que funciona para entrar e quanto custa. E se a gente vai conseguir, porque aquela, onde a gente leu num site, dizia que tinha que sempre comprar com antecedência, né? Mas pelo jeito tá bem calmo o movimento aqui, até nos carros ali estacionados. Veremos. E a entrada não era das mais baratas, mas... também é de se esperar, porque é algo gigante, assim, tipo, não é algo normal para se visitar. Sim. Só o maior templo budista do mundo, né? Custou R$150 a entrada. E aí a gente ganha água de graça, não sei quantas vezes, espero que mais, porque é bem pequeno. E aí sapatilhas para usar. E agora vamos lá. E a gente tinha a opção de fazer um tour ali que chegava só até o pé do templo, assim, e por R$20 a mais para chegar até o topo. Então a gente pegou até o topo. E olha isso. A sandalinha. Nossa, ela é muito leve, né? É. Será que eles dão isso aqui para levar embora? Que ela é nova, tipo, não tem cara de que eles passam de um pro outro. Não sei.
Vamos perguntar? Lá no final a gente vai descobrir, porque eles dão uma bolsinha aqui, ó, pra levar o tênis. Não, e a gente ainda tem que carregar os tênis, né? É por isso, porque talvez a gente saia por outro lugar. Não é dos mais confortáveis no dedo. Ah, pra ti sim, tá bem certinho. É confortável teu no dedo? É. O meu incomoda um pouco aqui no lado. O meu é de menina, ó. É diferente. O meu, tipo, parece Mas ele é bem gostoso. gostoso de andar assim, de pisar. Bem levezinho. Bom, bora pra visita então, acho que vai ser bem bacana. O nosso grupo é nós e mais 3 gringos que falam inglês. E a gente tem a mesma cara deles e aí todo mundo acha que a gente entende o que todo mundo tá falando. Mas tudo bem. O guia deve achar que a gente é da mesma turma que esse, que a gente é tudo igual. Tudo alemão. Bom, a gente ficou um tempo ali com o guia dando explicações. A gente entendeu alguma coisa, boa parte não, mas ele basicamente estava falando sobre O inglês dele é bom, tipo, é bem... Fácil de entender. É fácil de entender. Ele estava explicando sobre as 7 fases do Buda, né? Sim. Da primeira, da segunda, e inclusive ele me comparou com a 6ª fase, que é o Buda que é barrigudinho, bochechudo. E com o 6, né? E o 7 então é a junção de todos os Buda. Cada um tem um aspecto. Sim. E o 7º então é a junção de todos. Esse templo aqui foi construído em 825 depois de Cristo. É muito, muito antigo. É muito lindo. Bom, eu vou fazer uma cena rapidinha aqui que eles estão chamando nós para entrar ali. Mas já dá uma olhada no que é isso aqui por fora, né? É gigantesco, é gigantesco. Eu com a câmera super aberta não consigo pegar todo ele de uma vez só. Okay. Hello. Hello. Thank you. Where are you from? Para Brasil? Brasil. Boa tarde. Boa tarde. Que legal. Boa tarde. Eles não sabem que é bom dia? Bom dia. Até o corrimão tem uma capa de pedra, ó. Uau. Olha, ele estava explicando que foi reconstruído boa parte do templo e as partes que foram reconstruídas, que não são originais, tem essas marcações nas rochas, porque é um templo muito antigo, ele já sofreu com terremoto, roubo, depredação. Há muitos anos atrás não tinha toda uma estrutura ao redor para proteger, né? Mas mesmo assim ele ainda é 83% original. Mas muita coisa eles reconstruíram, né? Para deixar bonitinho. E toda a parede é com representações, esculturas, né? Na própria rocha. Esse é o Buda número 1? O 3? Eu não sei fazer. Every different people, different profession, different job, different character, different behavior. But every behavior, different job. Impressionante, pelo que ele explicou, essa construção aqui não tem concreto, é só pedra. E aí teve mais um monte de explicação que a gente não entendeu muito bem, mas que se tu quiser tirar um bloco desse aqui, eles conseguem. Tem um lance, acho que da água que corre por todo o templo aí, tipo quando chove. E também que essas partes originais, elas são tão boas que, imagina, foi feito em 800 e não sei quanto depois de Cristo.
E com toda a tecnologia que tem hoje, essas peças de restauração que eles fizeram, aonde é algum tipo de escultura, alguma coisa não dura, acho que é aqui em cima, não dura, tipo, não sei exatamente quantos anos dura, mas logo estraga, eles logo tem que fazer uma restauração de novo da restauração. Por causa que oxida e por causa do tempo E da poluição e tal. poluição. Viu como a poluição é tão grande aqui? Sim. É impressionante o que fizeram aqui. Esse tá fazendo uma coisa, não sei. Ah, mas aqui ele perdeu os dedos. A maioria dos dedinhos dos Buda estão quebrados, que acho que fica muito sensível. Gente, o que é isso aqui? Como é seu nome? Clara. Clara. Encontramos alguém que fala espanhol, ela é da Espanha. Aí a gente pôde conversar um pouquinho. Mais pra cima acho que tá fechado, não dá pra ir pro último nível. Não. Mas isso aqui parece um sino gigante assim virado, né? Ah, mas aqui dentro tem os Buda, agora que eu vi. Eu acho que é os Buda. Tem alguma coisa aqui dentro. É assim. Dentro desses que parece sino tá os Buda. Ó, tá vendo? Ah, tá com o braço quebrado. Acho que é por isso que... Não, acho que... Tá sem braço. Nossa, gente. Eu acho que com toda a tecnologia que tem hoje, se forem querer fazer o que fizeram aqui, não sei se conseguem fazer igual. É impressionante o que fizeram aqui nessa construção. Só que é um pouco diferente do... Tu chegou a visitar... A gente foi, né? No templo budista lá do... Não entrou. Ah, mas eu já tinha ido lá. Lá tu tem um pouco de acesso a, tipo, aonde eles oram e tal. Aqui realmente é uma visita assim por fora, assim, do templo, né? Da parte externa aqui. Não deixa de ser impressionante, né? O maior templo budista do mundo. Nem sabia que ficava aqui. Então imagina que eu nunca nem sonhei que ia estar aqui, né? Nunca nem imaginei. Nem sabia que existia. A Indonésia é impressionante, né? Porque ela tem várias coisas que é tipo o maior do mundo, o mais do mundo. Tipo assim, tem a ilha com a maior população do mundo, tem a maior comunidade muçulmana do mundo, tem os vulcões mais ativos do mundo. Sei lá o que mais tem que é do mundo aqui. Tem a ilha com mais cobra do mundo. Nossa, gente, é impressionante. A Indonésia... Dá pra vir pra cá e ficar a vida toda explorando a Indonésia, tu nem dá conta. Não, Só que não tem dá que ter um conta. barco, né? E para sair do templo, o caminho obrigatoriamente passa por onde? Pelas lojinhas. Hello. Thank you. Mas de boa. O pessoal não insiste muito e a gente ficou um pouco para trás, assim, a turistada se foi, a gente tá acho que um dos últimos a sair. Nossa, tá uma paz aqui, um silêncio, né? Uma tranquilidade. A gente tava procurando um lugar pra ficar. Só que toda vez que o Gu vai confirmar o pagamento, dá erro. A gente tá com tudo, as roupas sujas ou molhada. E porque que nem lá no Marrocos a gente andou, não lavou roupa nenhuma vez, né? A gente só rodou porque lá é frio. Então no frio é mais de boa, né? E também que nós tava dentro de um carro, né? Claro. Nós não tava nessa situation. E a gente tá não tem nenhuma roupa mais limpa. E tipo assim,
A gente andava direto com roupa suja, mas daí ela não tava fedendo que nem agora, né? Agora as roupas nossas tão horríveis. Aí nós queríamos pegar... E agora? Ali, ó. Yeah. Thank you. Agora a gente queria pegar um quartinho com ar, alguma coisa, e para passar uma água nas roupas, puxar uma cordinha, daí com ar-condicionado até amanhã de manhã tá tudo sequinho, né? E as opções aqui são muito baratas, tipo, os quartos são muito baratos, só que eu não tô conseguindo fazer o pagamento e a maioria tá pedindo pagamento antecipado. Mas eu vou tentar aqui, vou achar algum lugar, e senão vai ter que ficar para amanhã. Vou ter que acampar mais uma vez e... Hello. As lojinhas já estão fechando, a maioria tá tudo fechado. Meu Deus do céu, é comprido esse caminho de lojinha aqui. Não acaba mais. Ó as havaianas, que não são havaianas. Quadradas, os chinelinhos. Aqui tem as redondinhas também. De repente a gente foi um dos últimos a sair. Que tá indo, ele tá tendo que ali abrir pra nós com chave o portão. Não, é que a saída é do outro lado. Sim, mas é que a nossa mochila ficou aqui. Meu, pensa na volta que a gente deu. Thank you. Bye bye. Aí saímos. A nossa mochila ficou num lugar diferente aqui na recepção da entrada, então nossa, foi difícil achar de novo, porque a saída oficial para todo mundo eles mandam dar uma baita volta, que daí tu passa naquelas lojinhas e sai por outro lado, né? Sim. Mas a gente tá saindo por aqui. Não, thank you. Thank you. Very cheap. Thank you. Depois de uma procura longa, a gente encontrou um lugar que não precisasse fazer pagamento antecipado. Não sei porque não tá aceitando nosso cartão, mas tudo bem. Conseguimos um lugar por 67 pila. Pra botar as roupas em dia e descansar um pouco melhor, tá valendo. Pera aí. Deixa eu só olhar no mapa. Meu, que confusão para achar um lugar para dormir. Eu peguei o endereço que veio no e-mail, botei no Maps, jogou nós aqui no meio do nada. Chegamos ali, o gurizão falou que não era. Daí no próprio Booking tem outro endereço. Aí botei, daí era uma quadra para trás. Também não é. Agora eu peguei aqui tem o mapa do Booking, que é bem ruim de olhar, mas... E daí tá dizendo que é um pouquinho mais longe daí. Mas tá estranho essa. Ele não tá tipo me localizando. Ele não tá me localizando. Mas era o meu problema do Booking. Vamos subir. Agora acho que encontramos. Mandava vir aqui nesse lugar, mas daí a gente parou. E a mulher veio lá do outro lado da rua perguntando se era do Booking. E é aqui. Chegamos.
bueno, achamos a nossa hospedagem de hoje. Demorou um pouco para nós entender o que estava acontecendo, mas... Ela ria, ela só ria, né, Gu? Sim, ela porque ria, ela... ria, ela tava toda... Ela não sabia, eu acho que o que falar. Mas olha, é muito legal. Eles montaram um quarto assim, aqui junto da casa da família, né? Aí tem um quarto aqui separado, ó. Bem ajeitado, bem cheirosinho, bem limpo. Olha ali, ó. Tem Ar-condicionado. uns cheirinhos ali. Ela disse que já deixou água quente, tem água mineral, Top, tem né? café, tem Wi-Fi, tem um banheiro bacana aqui. As portas são um pouco pesadas. Banheiro com água quente. Olha Pra aí. sair bastante a Olha que legal. caatinga. Tem até escovinha com pasta de dente, ó. Papel. Nossa, papel não se vê muito por aqui. Não. Né? Nossa. Tá show de bola. Não tinha me visto no espelho ainda. É, tá pretinha essa calça. Tá tenso, né, Gu? Nossa, Tem que gente. esfregar ela hoje. Nosso colchão Comfort Plus 1 milímetro de conforto. Ele é tão confortável que eu acho que ele massageia tanto a gente. Só que, tipo, massageou demais e tá doendo tudo, né? Meu, ontem eu tava com uma dor no ciático, né, Gu? Não, aqui, ó, na lateral, assim, nas lateral, parece que a gente apanhou de tanta dor que tamo. Dor nos ombros. Tipo assim, desse lado eu não consigo dormir mais. Não, é... E de costas, como a minha lombar, ela faz uma curva. Então, quando eu deito, ela não encosta no chão, né? E aí dá dor no ciático. Mas... Tudo com uma massagenzinha passa. E a gente acha que, tipo, é uma questão de se acostumar. Então agora a gente vai dar um conforto pra, tipo, uma aliviada no corpo, ele já tá se acostumando. E depois... E amanhã volta pro batente de novo, né? Mas o principal motivo da gente parar aqui hoje era mais pra lavar a roupa, né? A primeira coisa que a gente vai fazer agora Lava minha calça. é puxar uma cordinha aqui dentro, ligar o ar-condicionado no turbo e lavar. Tipo assim, é lavar daquele jeito, né? Pra tirar o fedor, assim. Não dá pra dar aquela lavada, mas tudo bem. Então... Amanhã, se secar, elas vão achar estranho, né? Com a calça. Meu Deus, a guria entrou, Ela cara. tem uma calça igual. Ela tem duas calças. Uma meio preta e outra bem mais clarinha. Que doido. Se sair, né? É, se sair. O serviço tá pronto. As roupas tudo lavado. Todas mesmo, né? Todas que estavam sujas, lavadinha. Todas, na verdade, só sobrou uma roupa da Ju. Ah, eu tô usando. Eu É não... a minha calça rosa também. Se der um incêndio aqui, eu vou ter que correr pelado, porque eu não tenho roupa. Ai, meu Deus do céu. Então, nem... Assim, ó, eu tenho que cuidar pra não virar a câmera. Mas tô com a coberta. E a gente saiu pra rua antes e a gente foi ver se encontrava alguma coisinha prática pra comer, que nós estamos bem cansados e aproveitar a cama pra dormir cedo, né? Aí a Ju achou salgadinho. Uma pochequinha. E adivinha o que a gente achou de novo? Frango frito! E tofu. E daí lá tinha tofu frito, só que a gente não sabia como ia ser, se era bom ou não, mas é bem gostoso, a gente provou um. 500 rúpias. 500 rupias que não dá nem pra calcular direito, acho que deixa eu fazer a conta aqui. 16 centavos esse pedaço de tofu crocante. É a milanesa, né? A milanesa. É muito bom. É bem gostoso mesmo. A gente comeu um lá. E, mesmo padrão dos outros lugares, R$2,30 o pedação de frango. A gente queria comprar ovos. Mas o ovo tava muito caro, né? Tava R$1,40 cada ovo. No mercadinho que a gente achou aqui, quase não tem mercadinho, meu Deus. Enfim, bora comer, o serviço tá pronto, bora descansar e amanhã o bicho pega de novo, né? Tem que fazer um cafezinho pra nós, né? Tem água quente aí. Fazer um cafezinho e vamos jantar.